Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgar Gurgel, vamos continuar com a nossa aula de hoje, falando sobre a gerência de configuração. Vamos entender a importância da gerência de configuração para o desenvolvimento de um software, ok? Aqui o nosso sumário são os pontos que nós vamos passar na aula de hoje, tá? Bom, o objetivo, aqui da nossa aula é compreender a importância do uso de mecanismos de gerência de configuração e de mudança, ela é também conhecida a gerência de configuração em algumas empresas é conhecida como gerência de mudanças, tá? Os métodos, processos e as ferramentas. Fornecer os principais conceitos relacionados à gerência de configuração, chamada de GC, tá? E criar uma visão geral de como a gerência de configuração pode ser aplicada a um projeto de software. Perfeito? Então vamos lá. Então nós temos aqui, aqui nós temos uma figura onde nós temos o cenário normal, comum de para você poder desenvolver software. Você tem vários desenvolvedores aqui, um desenvolvedor A, um B e um C, e cada um trabalhando aqui na sua máquina, na sua área de trabalho e desenvolvendo seu código, ok? O que nós podemos ter aqui de alguns problemas, de falha de comunicação em equipe, tá? Podemos ter alguns problemas que podem acontecer, por exemplo, vocabulários incompatíveis entre essas equipes, cultura de desenvolvimento diferente. Você pode ter hoje em dia, empresas em países, em locais diferentes, que têm culturas logicamente diferentes, ok? Então isso vai impactar no desenvolvimento. A própria distância geográfica, como eu coloquei aqui para vocês, e a dificuldade de expressão. Então quando esse problema acontece, nós temos problema em relação a requisitos que não são atendidos, e nós temos força de trabalho desperdiçada, nós temos um retrabalho muito forte aí, ok? Bom, como é que nós poderíamos resolver esse tipo de problema, dessas equipes distantes? Nós poderíamos ter um compartilhamento de dados, onde nós teríamos aqui de um lado o desenvolvedor A, um desenvolvedor B, nós teremos aqui os programas que são desenvolvidos pelo desenvolvedor A e os programas desenvolvidos pelo desenvolvedor B. E aqui nós teríamos algum componente que seria compartilhado entre os dois desenvolvedores. Então, nós teríamos aqui alguns cenários que poderiam acontecer. Primeiro, o desenvolvedor A modifica o componente compartilhado. Mais tarde, o desenvolvedor B realiza algumas alterações nesse mesmo componente. Ao tentar compilar o componente, erros são apontados pelo compilador, mas nenhum deles ocorre na parte que B alterou. E o desenvolvedor B ele não vai entender porque que aqueles erros aconteceram, porque aqueles erros foram colocados pelo desenvolvedor A. Bom, os problemas eles podem ser resolvidos da seguinte forma, uma forma mais simplista. Cada desenvolvedor trabalha com uma cópia local, então cada um vai ter a gerência sobre aquela sua cópia local. Mas aí nós teremos outros problemas que vão surgir. Vamos lá. Então a ideia é o seguinte, eu tenho o desenvolvedor A, eu tenho os programas dele, desenvolvedor B, os programas dele, e eu tenho uma versão de componentes do A compartilhado, uma versão do B também compartilhado. Cada um trabalhando com uma versão local para compartilhamento. Aí nós teríamos aqui alguns problemas, Então, dificuldade para saber que funcionalidades foram implementadas em quais versões do componente, cada um está trabalhando com uma versão do seu componente local, que defeitos foram corrigidos. Então, cada um está trabalhando e corrigindo seus próprios defeitos. Então, um não sabe os defeitos que foram corrigidos pelo outro desenvolvedor, já que cada um, vejam bem aqui, trabalha com uma versão do componente compartilhado. Qual seria a solução para esses problemas aqui? Criar uma biblioteca central de componente compartilhado. E aí sempre que você tiver algum tipo de alteração, você copia para essa biblioteca central, tá ok? Vai resolver esse problema da manutenção múltipla. Porém, o que acontece? Nós teremos o seguinte, aqui a biblioteca central de recursos compartilhados e os componentes compartilhados pelos dois desenvolvedores, tanto pelo desenvolvedor A como pelo desenvolvedor B. O que acontece? Primeiro cenário aqui de problema de atualização simultânea. O desenvolvedor A encontra e corrige um defeito em sua versão do componente compartilhado. Uma vez corrigido, o componente modificado é copiado para a biblioteca central, ele carrega para a biblioteca central. O desenvolvedor B encontra e corrige o mesmo defeito em sua versão do componente, para não saber que já tinha feito. O que nós teremos aqui? Um retrabalho. Nós teremos tanto o desenvolvedor A como o desenvolvedor B trabalhando em cima do mesmo trabalho. Ou seja, nós teremos um desperdício de horas de trabalho aqui. Tá? Segundo cenário, o desenvolvedor A encontra e corrige um defeito em sua versão de componente compartilhado.
Uma vez corrigido, ele vai carregar isso aqui para a biblioteca central. O desenvolvedor B encontra e corrige um outro defeito em sua versão do componente, sem saber do defeito corrigido por A. O A encontrou um defeito, corrigiu, carregou. O B encontrou um outro defeito e vai carregar, e vai copiar, ok? Bom, o que vai acontecer, né? Além do trabalho do A de ser desperdiçado, a versão do componente que se encontra na biblioteca central continua apresentando o defeito, aquele defeito lá do que o desenvolvedor A encontrou, tá? O desenvolvedor A julga que o componente foi resolvido, quando na verdade não foi resolvido, tá? Então, como resolver? O problema da atualização simultânea não pode ser resolvido simplesmente copiando componente compartilhado com uma biblioteca central. Isso não resolve, não vai funcionar, ok? Precisamos ter mecanismo de controle, né, para gerenciar toda a entrada e saída de alterações em componentes, né, que nós tivermos, tá? E aí a solução vem através da gerência de configuração. A gerência de configuração é o processo de identificar, organizar e controlar modificações ao software sendo construído. A ideia é maximizar a produtividade, minimizando os enganos. Então, a gerência de configuração é que vai ser responsável por controlar qualquer tipo de alteração que você tenha no teu software, né? Objetivos: definir o ambiente de desenvolvimento, definir políticas para controle de versões, versionamentos, garantir a consistência dos artefatos produzidos, definir procedimentos para solicitação de mudanças, administrar o ambiente e auditar mudanças e facilitar a integração das partes no sistema. Então isso tudo vai ser feito pela gerência de configuração. O que nós teremos como benefício da utilização de gerência de configuração? Aumento da produtividade no desenvolvimento, menores custos de manutenção, redução de defeitos e maior rapidez na identificação e correção de problemas. Veja que a gerência de configuração ela é muito importante para o desenvolvimento do software, já que ela gerencia qualquer tipo de alteração, para que nós não tenhamos esses problemas como nós vimos até agora. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima.